1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e o versículo 30. A palavra de Deus diz assim: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, mas por ele vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em 1 Reis capítulo 4, versículo 9 ao 34, vemos que a sabedoria dada por Deus a Salomão o tornou grande no mundo em seus dias. Deus lhes deu muitíssimo entendimento e largueza de coração, até mesmo como a areia que está na praia do mar. Salomão, portanto, teve um grande coração. Em sua sabedoria, Salomão disse 3.000 provérbios e escreveu 1.005 cânticos. Além disso, discorreu sobre todas as plantas. Ele também falou dos animais, aves, répteis e peixes. A sabedoria de Salomão pertencia completamente à esfera física e não tinha nenhum elemento espiritual. Sua sabedoria era completamente diferente da sabedoria de Paulo. A sabedoria de Paulo era uma sabedoria espiritual a respeito de Cristo habitar em nosso coração, de andarmos e sermos segundo o Espírito, e a respeito dos dois Espíritos, o Espírito divino e o Espírito humano. Hoje, Deus Espírito é o Espírito todo inclusivo, o Espírito composto, o Espírito que dá vida, o Espírito que habita interiormente, o Espírito que unge, o Espírito revelador e o Espírito consumador, com uma consumação do Deus triuno processado. Para o nosso desfrute, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e prometeu dar-lhe tudo o que ele pedisse. Salomão pediu ao Senhor que ele desse sabedoria e um coração entendido para julgar o povo de Deus. Ter a sabedoria está relacionada com o Espírito e ter entendimento está relacionado com a mente. Muitas vezes podemos ter sabedoria em nosso espírito, mas falta-nos a capacidade para entender na mente. Assim, precisamos da sabedoria de Deus em nosso espírito e do entendimento de Deus em nossa mente. Não devemos apreciar excessivamente a glória de Salomão. O Senhor Jesus disse acerca dos lírios do campo: Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. O próprio Salomão admitiu que o que tinha e fez era vaidade de vaidade. A Bíblia é composta por duas partes. A primeira, o Antigo Testamento, contém tipos, sombras e figuras. A realidade dos tipos, sombras e figura encontra-se na segunda parte, o Novo Testamento. A sabedoria de Salomão era uma sombra da verdadeira sabedoria que estava por vir. No período de transição entre as duas partes, o Senhor Jesus disse: Entre os nascidos de mulher, não se levantou nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista, um pioneiro da era do Novo Testamento. Como crentes no Novo Testamento, somos ainda maiores. Isso significa que no plano de Deus somos maiores do que Salomão. Nascemos na espécie humana, mas fomos regenerados, transformados e elevados para ser de outra espécie. Não somos apenas homens na nova criação, somos homens-deus. Aleluia! Temos a parte divina dentro de nós agora. O discípulo não podia entender plenamente a palavra do Senhor a respeito de João Batista. Mais tarde, ele lhes disse que o Espírito da realidade viria e lhes revelaria todas as coisas. Os mistérios do plano de Deus foram revelados principalmente a Paulo. Hoje, se quisermos conhecer a sabedoria mais elevada do universo, temos de ler as epístolas de Paulo. Temos de entrar no significado intrínseco da revelação da Bíblia, especialmente a cristalização das verdades nas epístolas de Paulo. A verdadeira sabedoria é Deus, e Deus está corporificado em Cristo, que se tornou nossa sabedoria
para estar em nós, fazendo-nos um com Deus e tornando-nos Deus em vida em sua natureza, mas sem a deidade. Que sabedoria! Aleluia, glórias a Deus! Chegamos ao ápice da revelação divina na Bíblia Sagrada, que fala da economia de Deus, do plano eterno de Deus, que inclui especialmente Cristo e o homem, mas não o homem separado de Deus, o homem pecador sem o verdadeiro arrependimento. Agora é Deus, é Cristo como centro de todo o universo, do plano de Deus, da sua administração, para conquistar o seu propósito eterno e a sua vontade eterna, de ter em todo o universo uma morada, um corpo, uma cidade, uma família grandiosa, na qual Deus é o Pai, Deus habita e Deus se expressa. Deus se une com essa família. A mesma comunhão e relacionamento espirituais que o Pai e o Filho, que Deus Jesus Cristo tem, que eles são tão mesclados, desde a eternidade passada e também após Jesus se tornar homem e Jesus ressuscitar e se tornar o Espírito que dá vida, em todo o tempo o Pai e o Filho sempre foi um. O Senhor Jesus, quando ele se fez homem, ele andou em plena unidade com o Pai. Ele era um com o Pai. Jesus, ao ser encarnado por meio do Espírito Santo, gerando no útero de Maria, Jesus em carne e sangue, foi concebido do Espírito Santo de Deus. Ali ele já trouxe Deus para dentro da sua humanidade em essência. Deus entrou para dentro da humanidade de Cristo. Isso mostra porque desde criança o Senhor Jesus já era cheio da sabedoria divina e espirituais em Deus, ao ponto de ensinar grandes mestres da sua época ali dentro do templo, quando ele ainda era uma criança. Isso mostra que Deus estava mesclado em Cristo. Era um com o Filho, era um com a humanidade de Jesus, um com o homem Jesus. Quer dizer, Jesus é o caminho que trouxe Deus para dentro do homem. Quando ele se faz carne, habita entre nós, entre os homens. E após o Senhor Jesus ressuscitar, ele pega a sua parte humana, elevadíssima, magnífica, maravilhosa, pura, sem pecado. Satanás tentou de todas as maneiras achar uma brecha, achar uma portinha para contaminar a humanidade de Cristo, contaminar a sua alma e o seu corpo físico. E não conseguiu. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que ele morreu na cruz como um cordeiro perfeito, sem mácula e sem mancha, maravilhoso. E quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele pegou toda essa beleza, toda a sua humanidade elevada, gloriosa, maravilhosa e trouxe para dentro da divindade. Agora tem um mesclar perfeito. Deus entra para dentro da humanidade de Cristo, na sua encarnação, quando ele se faz homem, e ele vivendo um viver humano perfeito, ele vai à cruz, morre por nós, só que em ressurreição, Deus recebe, Deus aprova a humanidade de Cristo para dentro da sua divindade, está mesclado. Não tem como separar mais Deus, homem maravilhoso que é Jesus, e nem separar a humanidade de Cristo, maravilhosa, desse Deus eterno e divino, glorioso. É um só. Então, Cristo, ele é a primazia. Tudo está acontecendo primeiramente com Cristo, por isso ele tem o direito de primeiro lugar. Mas essa mesma realidade está sendo trabalhada em cada um dos demais filhos, porque Deus vai levar todos os seus filhos, todos os crentes legítimos, até a estatura de Cristo e a ser como Cristo é em vida e natureza, mas sem a deidade de Deus, sem o direito de adoração, de autoridade máxima do universo. Eu estou falando aqui do mesclar entre duas essências, entre duas naturezas, a divina, a humana e a humana divina. Mas nós estamos dentro do processo, porque em nós entrou pecado desde quando nascemos. Fomos concebidos no pecado. O Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, em pureza total, já trazendo a essência, trazendo Deus e a vida divina eterna para dentro dele. Nós não, nós já recebemos a herança negativa. Por isso que também hoje o Espírito Santo, ele tem várias funções, e duas delas é, primeiro, eliminar a parte negativa de Adão em nós, aplicando a morte poderosa de Cristo na cruz, que mata o nosso velho homem, que destrói, e infundindo em nós a nova vida desse novo homem maravilhoso, que é Jesus, que é trazendo a divindade para dentro da nossa humanidade, mesclada com a humanidade de Cristo. Primeiro o Espírito Santo de Deus aplica o poder da cruz, da morte do Senhor, destrói, mata os germes, purifica as nossas impurezas, nos liberta do velho Adão,
de toda a herança passada e nos introduz em novidade de vida, novidade de espírito, para dentro do novo homem, mesclado com Deus. E com isso Deus agora está multiplicando a sua família em vários filhos iguais a Cristo, que tem a imagem de Deus, que vai expressar Deus para toda a eternidade. E desde já, irmãos, já encorajo a estarmos expressando a esse Deus maravilhoso cada vez mais. Tudo depende mais de cada um de nós agora, de nos entregarmos mais a Deus, de nos arrepender, de não oferecer resistência a Deus. Diante do mundo, sim, temos uma vontade forte e renovada em Deus para resistir ao mundo, resistir às mentiras, resistir àquilo que não é Deus. Mas diante do nosso Deus verdadeiro, único e clássico, maravilhoso, nós devemos nos render a Ele e dizer para o Senhor: Senhor Jesus, entra mais na minha vida, quero mais e mais de Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Precisaremos de mais vídeos para tratar desse assunto. É um assunto bem profundo, mas que nós precisamos, pela graça do nosso Senhor Jesus, pela revelação do Espírito, pela graça, revelação, ganhar mais dessa palavra que é o cerne da Bíblia, é o ápice da revelação divina para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu paro por aqui. Glórias a Deus. Que todos ficam com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.